Amém, igreja? Livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e Ele está. Olha para o irmão e diga: está perto, irmão. Está perto. Versículo de número 15. Olha o que diz aí: Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum e proclamai um dia de proibição. Você crê que essa palavra é a palavra de Deus para o teu coração essa noite? Então coloque a Bíblia sobre o teu assento, começa a dar uma linda salva de palmas ao Senhor, enquanto você aplaude, abra a tua boca, dá glória, dá aleluia, diga: Jesus, obrigada, fala comigo. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, toma a direção dessa palavra, que tudo seja conforme o teu querer e a tua vontade, nada de mim, Senhor, mas tudo de ti, que o teu Espírito Santo tenha liberdade sobre este lugar essa noite, em nome de Jesus, amém? Podeis tomar o vosso assento, em nome de Jesus. O capítulo de número 2, ele começa com um alerta, chamando a atenção. Ele diz: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz. Então ele está dizendo que eu preciso que você chame a atenção. Deus está falando para o profeta Joel: chame a atenção do meu povo. Não era para ele falar baixinho, não era para ele falar mansinho, era para ele tocar buzinas, era para ele falar em alta voz, porque Deus naquele momento queria chamar a atenção do seu povo. Para quê, pastora? Para o alerta que ele tinha a fazer, porque ele continua dizendo que perturbem-se todos os moradores da terra. Então a palavra do Senhor, ela está nos dizendo aqui que o profeta ele está sendo usado para anunciar. Mas não é para anunciar só bênção, não é para anunciar vitória, não é para anunciar só coisa boa. Ele está sendo usado aqui para trazer um alerta para o povo. E para nós entendermos, amado, porque eu aprendi com um grande pregador, um grande profeta, ao qual eu tive o prazer de ser ensinada sobre a palavra que ele dizia assim para mim: pastora Lucivânia, texto sem contexto gera pretexto. Já ouviu falar isso? A pessoa pega um versículo só, interpreta do jeito que ela quer e usa aquilo. Não, tem que ter contexto, tem que ter história, tem que ter base bíblica, não é só pegar um versículo. Então eu aprendi isso e eu fui atrás do contexto. E o contexto diz que o livro de Joel, ele vem ali como alerta, trazendo o profeta para despertar aquela nação. A nação, ela vem de uma situação onde ela tinha sido assolada através de uma grande praga que passou pela cidade de Judá. Uma praga de gafanhotos que destruiu plantações, acabou com a economia daquele povo, e aquele povo vinha de uma situação muito difícil. E o profeta é levantado para trazer mais um alerta a esse povo. Então Joel, ele é levantado para trazer um objetivo. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus hoje quer te trazer um objetivo. Preparar você para o dia do Senhor. Ele quer te preparar para esse dia. Olha que tremendo. Embora aquele povo ele tenha passado por todas essas tribulações, a história também vai nos dizer que eles começam a se levantar de novo, a se edificar de novo. E aí, pastora Gorete, eles se acomodam diante da situação. E eu meditando na palavra, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer? E Ele disse: um despertamento para a minha igreja. Porque muitos de nós estamos acomodados com as situações. Nós estamos vivendo num país que está como? Assolado, destruído, famílias sendo destruídas, a economia está acabada.
Você só vê falar de doença, de praga, de fome. Tá assim ou não tá? Nós estamos vivendo um tempo onde o mundo está invadindo todos os lugares, inclusive casas de crentes. Com aquela fala de, mas todo mundo faz. Mas isso é normal. Mas está tudo bem. Ei, não vos conformeis com este mundo, diz o Senhor. Nós não podemos estar conformados com o que tem no mundo, e nós não podemos andar conforme o mundo, nós temos que andar conforme a palavra. E a palavra está dizendo, ei, desperta hoje. Crianças estão sendo incentivadas dentro das escolas, e os pais não vão na sala de aula ver o que está acontecendo. É assim ou não é? Jovens estão sendo dominados pelas redes sociais, e tem gente que não está nem observando, porque é normal, é comum. Você não pode mais falar de certas coisas na internet, porque você vai ser cancelado. Você pode falar de tudo, mas não fala de Deus, porque aí é intolerância religiosa. Pastora, do que você está falando? Eu estou falando que nós temos que sair do comodismo. A palavra dessa noite veio para mim e para a tua vida para nos tirar do comodismo espiritual em que nós vivemos. Se eu estou bem espiritualmente, se a minha casa está tudo bem, a do irmão eu não estou nem aí. Comunhão. Como é que eu não me importo com a casa do meu irmão? Se a minha família está estruturada, a do irmão não me importa. Comunhão, como é que não me importa? Joel foi levantado naquele tempo para dizer, ei, povo de Judá, desperta, acorda, o tempo do Senhor ele vem. Já não se ouve mais falar em salvação, já não se prega mais sobre pecado, já não se fala mais sobre o destino daqueles que desobedecem ao Senhor. Pastora, você está dizendo isso da nossa igreja? Não, eu estou dizendo isso do evangelho por completo. Você encontra uma turma de cristãos, dependendo do lugar, eles não falam de Deus, porque as pessoas vão se incomodar. Irmão, você está aqui para incomodar, você não está aqui para agradar ninguém. Se você está na terra é para agradar a Deus e não ao homem. Certo dia eu fui chamada na sala da diretoria e me disseram assim, uma aluna reclamou de você porque você se apresenta como cristã, como pastora. Falei, sim, eu me apresento, qual o problema? Mas você sabe que isso não pode, porque a escola tem que ser laica. Eu falei, sério? Mas isso é quem eu sou. Se eu não puder dizer quem eu sou, a escola não serve mais para mim. Pode me dispensar. Porque eu não vou negar ao Deus que eu sirvo. Mas você tem que respeitar, meu irmão. Você respeita todo mundo, mas quem é que está respeitando o teu Deus? Quantos lugares nós somos obrigados a ouvir pessoas enxovalhando o nome de Deus? Algumas pessoas olham para você e dizem assim, eu não vou para a igreja, porque sempre tem alguém que não gosta de mim, que pisa no meu calo, que vira a cara para mim, e você fala, a igreja é assim mesmo. Não, irmão, a igreja é assim, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, procurando melhorar, porque se nós fôssemos perfeitos, nem aqui estaríamos mais. Você não pode só concordar. Você tem que mostrar a palavra, você tem que olhar para as pessoas e dizer, sério, pisaram no teu calo, não tem problema, é porque ela é cheia de defeito igual a você. Vai com ela para lá e tenta melhorar, porque é para isso que a gente vem aqui todos os dias, para aprender, para melhorar. Todos os dias nós somos chamados para um propósito. Você levantou hoje, Deus tinha um propósito para o teu dia. Pastora, será que eu cumpri? Eu não sei nem se eu consegui cumprir. Mas quando termina o dia eu falo, Senhor, se eu não cumprir, me desperta para que amanhã eu consiga. Qual é o propósito? Falar de Deus. Anunciar o evangelho. Dizer que o inferno existe sim. Que o pecado leva à morte sim.
e que nós precisamos viver o arrependimento. Eu tenho andado por algumas igrejas e por esses dias eu me peguei falando com Deus. Eu falei: Senhor, como é que tá? Porque só se prega bênção, só se prega vitória. Você vai conquistar, você vai conseguir. Ninguém olha pra gente e fala assim: ó, você tá errado, você precisa mudar, você precisa melhorar. Se conserta. Tem um louvor muito antigo que diz: pregadores de rosas. Vocês não vão conhecer, né? Só eu. Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. É fácil pregar que Deus é amor para todo mundo. É muito legal a gente andar por aí e dizer: Jesus te ama. Mas você precisa começar a completar a frase: Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Porque só o Jesus te ama nesse tempo, amados, não está mais resolvendo. Por quê, pastora? Porque os dias do Senhor está chegando. O tempo de passar a mão na cabeça já foi. Agora está na hora de dar um mocotó. Tem pernambucano aqui? Eu vi um sorrisinho ali de que esse é bom, né? Quando você é bebê, você toma o quê? Leite. Você vai crescendo um pouquinho, eu não sou mãe, gente, se eu errar me corrijam. Você vai crescendo um pouquinho, vem a papinha. Não é assim? Crescer um pouquinho mais, já vem a comida. Quando você fica mais forte, vem o mocotó. Olha pro irmão aí e fala: hoje é dia de mocotó, irmão. Hoje é dia de mocotó, irmão. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de sair daqui dizendo: eu vou assaltar o inferno e tirar as almas de lá. Aleluia! Eu não sei se você já viveu isso, irmão. Eu sei o que é ver Satanás roubando uma alma dentro da tua casa. Olhar dentro de casa e falar: eu estou perdendo o marido para Satanás. Senhor, o que eu faço? Alguém aqui já viveu uma experiência dessa? Sim, é fácil. Mas nós não vamos abrir mão, amados. As pessoas estão abrindo mão. Não se luta mais pela família, não se luta mais pelo filho. Eu não quero ir para a igreja, deixa ele, não vou forçar. Eu já não vou para o culto, deixa ele, não tem nada. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Você não quer ir para a igreja, tudo bem, mas deixa eu te contar. Se você não for para lá, você não vai aprender. Se você não aprender, você não muda. E se você não mudar, você não entra no céu. Agora você decide se você quer ficar. Mas eu vou levar forçado. Não é forçar, é ensinar. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Não sei se o Dani já usou aí com os jovens, mas a gente tem o hábito de falar assim: não pode namorar. Tem que ter idade, não é assim que a gente faz? Os pais olham para as filhas assim: namorar é pecado. Aonde está escrito isso, irmão? Em que lugar da Bíblia está escrito que namorar é pecado? Aí eu falo: pai, ensina direito. Filho, namorar não é pecado. A Bíblia não diz que tem idade. O que ele diz é que você vai namorar, se preparar para casar. Você acha que com a idade que você tá, você vai conseguir viver o processo de santidade até o dia do casamento? Eu acho que eu não aguento, então não namora. Não é proibir, é ensinar. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Se lá na frente ele desviar, a responsabilidade é de quem? Dele. Porque você ensinou. Comece a dizer para todo mundo: o inferno existe. E se eu vacilar, eu deixo. Mas você é pastora, cargo eclesiástico não garante nada. Títulos não garantem nada, meu irmão. Joel estava falando com pessoas importantes naquela época. Não era com qualquer um. E eu vou te provar isso. Olha comigo aí, em nome de Jesus, no versículo de número 12.
Aí em Joel mesmo, versículo 12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e tardio em irar-se. E grande em benevolência, e arrependei do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Preste atenção no detalhe. Ele está falando com quem? Com anciãos, os mais velhos. Ele está dizendo: ei, ancião, congrega. Ensina a congregar. Congregai com os filhinhos. E aqueles que mamam, leva a noiva, leva o noivo. Ei, sacerdote, ministro, chora no pé do Senhor, clamando pelo povo. Ele não está falando com qualquer um, meu irmão. Ele está falando com as pessoas que ele considera importante dentro da nação. Ancião, você tem experiência para ensinar. Abre a tua boca. Ah, mas se eu falar vai ficar chateado. É melhor que fique chateado no céu do que feliz no inferno. Mãe, pega o filhinho. Mas ele não entende, pastora. Lógico que entende. Começa a falar que Jesus te deu ele. Começa a olhar para o bebê e dizer: você é presente de Deus. Começa a profetizar sobre a vida das crianças. Começa a olhar para a tua casa e dizer: mulher, você é uma bênção, vamos congregar. Esposo, você é uma bênção, vamos congregar. Porque a nação está se perdendo. Quantas famílias estão se perdendo em meio a divórcios? Quantas famílias estão sendo destruídas no homossexualismo? Quantas crianças estão se perdendo por causa das influências da internet, meu irmão, minha irmã? E aí eu te pergunto: o que é que nós, igreja, estamos fazendo? E eu fiquei me perguntando: Senhor, essa palavra não era para ser ministrada fora da igreja, para as pessoas lá fora? Ele disse: não, presta atenção no detalhe. Ele diz: tocai a buzina em Sião, no meio do povo, não fora. Porque o alerta era para o povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Quem aqui é geração escolhida? Você foi escolhido por um propósito, amado. Você foi chamado para anunciar o evangelho, para guerrear com o inferno e dizer: a alma desse você não leva. Na minha casa você não entra. Na minha família você não toca. Ah, pastora, mas não é fácil. Quem disse que seria? No mundo tereis aflição, porém, entende? Bom ânimo. É olhar para a situação e dizer: eu não aceito. Eu não vou tolerar. Meu irmão, alguns já conhecem a minha história. Sabem aí que o Rafael não é uma peça muito fácil. Só Jesus Cristo na minha vida. Acho que eu vou ganhar uma coroa a mais.
Quando nós nos conhecemos, ele estava fora da presença do Senhor. Um jovem batizado aos 12 anos, mas que conheceu o mundo e quis viver o mundo. Por quê? Porque ninguém estava ali para dizer, olha, não é assim. E ele conheceu o mundo, e quando nós nos conhecemos, nós vivemos ali o primeiro beijo, amados. E no primeiro beijo, eu olhei para a cara dele e eu disse, você tem noção que eu sou cristã? Você tem noção de com quem você está se metendo? Ele disse, eu não me importo. Eu falei, não é questão de você se importar. A questão é que eu me importo. Eu não sou cristã porque ninguém me convenceu. Eu não vou para a igreja porque eu sou obrigada. Eu escolhi seguir a Cristo. Então o negócio é o seguinte, quer namorar comigo? Quero. Só casando. Não vai ter nada antes. Dia de culto é dia de culto. Pode ser aniversário da avó, da mãe, do tio, o seu. Eu vou para o culto, porque é dia de culto. Ah, vai ter um passeio, é dia de culto, você vai para o passeio, eu vou para o culto. Ah, mas e se for num sábado? Se não tiver culto, eu vou com você. Se tiver culto, eu vou para o culto, você vai para a festa. Quer, não quer, não quer. Tchau. Simples assim. Primeiro beijo, amado. Não sei porque não correu, né? Propósito. E passaram-se os tempos e chegou a 2 anos de namoro. E então eu olhei para ele e falei, meu querido, agora ou vai ou racha. Ou casa ou vaza. Enrolação não dá. Comigo, sou crente, né? Preciso cumprir do jeito que tem que ser. E eu não vou ficar aqui na tentação porque uma hora eu caio. Porque, irmão, a carne é fraca e o pecado não é vitamina. Eu não quero casar. Eu falei, então, ó, dá linha, filho. Linha na pipa, vaza, fila tem que andar. Deus vai preparar um varão melhor para mim. Simples assim. Ele foi embora, irmãos. E depois de um tempo ele me ligou e disse, vamos conversar. Eu falei, não, você vai vir aqui para me pedir em casamento? Se você não vai voltar aqui para me pedir em casamento, não precisa voltar. Agora só casando. Ele veio com a cara de pau dele e disse, mas tem que casar mesmo? Eu falei, tem. E ele falou, pode ser só no civil? Eu falei, desde que seja diante da lei e o pastor abençoe, por mim está tudo bem. Mas Deus não quis assim, preparou uma festa linda, ganhamos tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí quando nós fomos para casa, ele ainda estava fora da presença. Eu olhei para a cara dele e disse assim, eu sei que você bebe, eu sei que você fuma, mas dentro da minha casa, não. Se quiser beber, é do portão para fora. Se você quiser fumar, é do portão para fora. Dentro da minha casa não entra bebida, não entra cigarro. Ele olhou para minha cara e falou, sério? Eu falei, sério. Amados, nós estamos com 12 anos para a honra e glória do Senhor Jesus, 12 anos de casados. Nunca entrou na minha casa. O que é isso? Imposição. Ou você é, ou você não é. Porque se eu aceitasse uma vez, talvez ele não estivesse na presença hoje. Porque ia ficar fácil. Um único dia que eu cheguei e os vizinhos estavam com bebida na parede da mureta, eu olhei para ele. E eu sou uma mulher que, embora ele chegasse embriagado todo final de semana, amados, ele chegava 5 horas, 6 horas da manhã do funk, da balada, virado. Eu estava saindo para o culto, que eu sempre cheguei cedo na igreja, então tinha que estar lá às 7 horas. Eu estava saindo às vezes 6 e pouco da manhã, ele estava chegando virado do funk. Eu só olhava para a cara dele e falava, bonita. Ele não elogia, não. Ainda fazia piada. Nunca briguei, nunca fiz escândalo, nunca fiz fuzuê nenhum dentro de casa. Eu só olhava para a cara dele e falava, estou indo. Nunca chamei para ir para o culto. Quer ir, vai, não quer ir, não vai. E um dia eu cheguei e os vizinhos tinham enchido a mureta de bebida. E eu olhei para a cara dele e falei assim, eu vou te dar 5 minutos. É só 5. Eu vou virar o carro, vou no posto de gasolina abastecer. Quando eu voltar eu não quero um aqui. Como você vai fazer, não sei. Mas eu não quero uma latinha aqui. 2 minutos depois ele estava atrás de mim no posto de gasolina.
que era muito perto. Já foi todo mundo embora, tá? Falei, glória a Deus. Voltei para casa e tudo bem. Amados, o que eu quero te trazer com isso? Que Joel, aqui, está nos dizendo que nós não podemos nos acomodar. Você pode ser profeta na vida desse irmão e dizer assim para ele, não se acomode. Não aceite a situação. Você foi levantado para incomodar. Pastor, eu fui levantado para incomodar pessoas. Não, amado, você foi levantado para incomodar o inferno. Não é pessoas. Você foi levantado para incomodar o inferno. Você precisa guerrear, não aceitar a situação. Ah, mas o outro fez, problema dele que fez, na minha casa não. Na minha família não, na minha vida não, eu não aceito, porque o dia do Senhor vai vir. Ei, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta a gente só ser batizado, a gente tem que perseverar até o fim. Aleluia, glória a Deus. Mateus 24, versículo 12 diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está na apostasia da fé. Não tem mais avivamento, não tem mais amor, não tem mais fervor, não tem mais aquele desejo de estar na casa do Pai. Ninguém é mais como o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos que você olha e diz assim, hoje é dia de culto de novo. Eu duvido que você não conheça alguém que já tenha dito isso para você. De novo dia de culto. Não é assim? O irmão deu risada, é verdade. De novo eu? Ai, mas é longe, mas eu estou cansada. Ah, mas mais uma vez eu vou ter que ouvir. Deus vai falar com você todos os dias, se necessário for, todos os minutos, se necessário for. E quando Ele ficar em silêncio, querido, aí é que você tem que ficar mais em alerta ainda. Você tem que levantar as suas mãos aos céus e agradecer que Ele está falando contigo. Aleluia, abra comigo em nome de Jesus em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Deus maravilhoso. É isso mesmo? Deixa eu confirmar. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Amado, isso é muito forte. A apostasia da fé nos faz acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa que é dita, qualquer coisa que é mostrada. As pessoas perdem horas às vezes vendo coisas da internet sem nem saber se é verdade. Mas da verdade mesmo, elas não estão preocupadas em saber. Não se abre a Bíblia mais dentro de casa. Não se lê mais uma palavra em família. Não se senta na sala para falar do Senhor. Não é falar da igreja, não é falar das pessoas da igreja, é falar do Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor é, do que o Senhor prometeu, do que o Senhor pode fazer. Ei, meu irmão, nós temos que sair daqui nessa noite dizendo para todo mundo, ei, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus pode mudar história, Deus vira cativeiro, Deus faz impossível. Essa é a mensagem que a gente tem que sair daqui levando essa noite. Sairmos do comodismo para sermos profetas que anunciam o Evangelho de Cristo. Em 2 Timóteo, um pouquinho aí mais para frente, eu já vou terminar. No capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim, Paulo dizendo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga comigo, tempos trabalhosos.
Amado, seja sincero. Tá dando trabalho ser cristão nesses tempos, não tá? Você não pode falar de Cristo dependendo do lugar? Às vezes até dentro de casa gera conflito. Tá dando trabalho ou não tá dando trabalho ser crente? Sim? Paulo avisou pra gente. No final dos tempos seriam dias trabalhosos. E olha o porquê, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estamos vendo isso ou não? Porque está chegando o tempo da vinda do Senhor. Nos últimos tempos seriam dias trabalhosos. As pessoas serão amantes de si mesmo. As pessoas serão dominadas pelo orgulho. As pessoas vão ser mais amigas dos deleites do que de Deus. Não está dizendo que ela vai ser inimiga de Deus, mas ela está dizendo que ela ama mais os deleites, os prazeres da vida, da carne, do que a Deus. Não seria fácil. Mas em Efésios 5:14, ele vai dizer: desperta tu que dormes. Você pode dizer isso para o irmão que está do teu lado? Diga para ele: desperta tu que dormes. E só para você entender, se você ler Efésios capítulo de número 5, você vai perceber que ali também está sendo alertado sobre o amor do homem pelas coisas do mundo, e que nós não podemos aceitar, e por isso está sendo dito: desperta tu que dormes. Temos que voltar a ser como Davi, tomar a ovelha da boca do leão. Ah, mas saiu da igreja porque quis. Não, meu irmão, você não pode aceitar que saiu e deixar por isso mesmo. Certo dia eu fiquei indignada que um pregador falou: eu não vou atrás de crente que se desvia. Como não? Ah, mas desviou porque quis, porque é desobediente. Você não era uma pessoa fácil, querido. Você não chegou aqui perfeitinho. Talvez essa pessoa precisa de um conserto que você viveu. E a sua experiência de vida é que vai transformar também a vida dela. Deus quer usar a sua vida. Desperta tu que dormes. E eu quero encerrar voltando lá em Joel, capítulo de número 2. Que ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Nos tempos antigos, rasgar as vestes era sinal de luto, sinal de sofrimento, era demonstração do arrependimento diante do povo. Ei, Deus mandou eu te dizer: Ele não quer arrependimento diante de homens, Ele quer arrependimento diante dEle. Ele não quer performance perfeito, Ele quer um coração quebrantado, contrito. Esse Ele não desprezará. Então não adianta ser só para todo mundo ver, tem que ser de verdade. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quanto tempo tem que você não bota a cara no pó? Ah, eu dobro o joelho todo dia. Não, eu estou perguntando quanto tempo tem que você não põe a cara no pó. Ah, mas se eu começar a chorar no culto, a maquiagem vai borrar. Eu quero saber de maquiagem, irmão. Ah, mas se eu dobrar o joelho, as pessoas vão achar que eu estou no pecado. Eu quero saber o que vão achar, irmão. Eu quero saber que eu quero sentir a presença do Senhor e me derramar, e me rasgar, e me lançar diante do Senhor, independente do que vão dizer, do que vão pensar. O que eu quero é chamar a atenção do Senhor para mim e para a tua vida nessa noite. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Se derrama, porque existe uma promessa linda. No versículo de número 28, ele vai
vai dizer que depois de tudo isso, Ele vai derramar o Espírito sobre o povo. Olha que coisa linda, ele começa dizendo: ei, acorda, desperta, tá tudo errado, conserta porque o dia do juízo está chegando. Aí chega lá no versículo 12, ele diz: ei, se você se converter, se você se arrepender, se você rasgar o seu coração, Deus vai reverter a ira e vai transformar em bênção. Chega lá no versículo de número 17, ele vai dizer: eu vou restituir tudo que você perdeu, eu vou devolver tudo que foi tirado de você. E aí ele vai para o versículo 28 e diz: depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito. Olha que coisa mais linda. 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Você pode erguer sua mão direita assim? E à medida que eu for falando, você diga: eu recebo. Se não quiser, não tem problema, fique à vontade. Mas ele diz, ó: e derramarei o Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos sobre vossas filhas, e eles profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha que coisa linda. Joel começa com um alerta, pastora Gorete. Ei, acorda, tá tudo errado, conserta. Ei, converte, se arrepende. Depois ele diz: fez isso, Deus vai dar bênção, Ele vai restituir. Agora ele diz: e vai derramar o Espírito. O Espírito foi derramado, sim ou não? Sim ou não? Ele disse: eu vou e enviarei o Consolador, e Ele ficará contigo até o fim. O Consolador, Ele foi enviado para nós. Para quê? Para nos convencer daquilo que nós estávamos errados, para nos convencer daquilo que precisava ser mudado, e para nos guiar na nova caminhada. E aí, este mesmo Espírito, Ele é cumprido lá onde? Em Atos 2, eu não vou abrir para não me estender, mas lá em Atos capítulo de número 2, o Pentecostes acontece. E o que é o Pentecostes? É a profecia de Joel se cumprindo e estando todos reunidos no mesmo lugar. Veio um som como um vento veemente e impetuoso e encheu o ambiente, e todos foram cheios do Espírito e falavam em línguas estranhas conforme queria o Espírito. E lá em Atos capítulo de número 2 ainda vai dizer que aqueles que estavam em volta começam a zombar do movimento que está acontecendo. Começa a dizer: olá, está tudo embriagado de mosto, não é espírito coisa nenhuma, está tudo embriagado, está tudo bêbado. E aí Pedro, o Pedro era aquele cara que sempre falava na hora errada e o que não devia. Cortou a orelha do outro sem necessidade nenhuma. Ô Pedro, né? Mas naquele momento Pedro é usado para falar a coisa certa no lugar certo. Quando começam a zombar do movimento do Espírito, Pedro se levanta e diz: ei, não tem ninguém embriagado de mosto, isto é o Espírito Santo, a profecia de Joel se cumprindo nesta terra. E quando Pedro se levanta, se coloca para falar, Deus toma a vida dele, ele começa a ministrar e 3.000 almas se convertem. Pega na mão desse irmão lindo que está do teu lado, dessa irmã maravilhosa, toda maquiada, diz: vai borrar a maquiagem. Fala para ele assim: Deus está te levantando hoje para fazer um movimento que ninguém vai entender, mas vidas vão se converter. Só você que crê nisso, aplaude bem forte o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.